Pessoal, vamos continuar a falar de alterações, né, em relação àquela primeira lei de Mendel lá, né, aquela relação de dominância. Então, a gente vai falar agora sobre alelos múltiplos, né? Esse conteúdo está na apostila 4, página 315. Então, na última aula, a gente estava falando sobre essa variação em relação à dominância. Eu disse para vocês que a gente tinha dominância completa, né? Que foi a primeira coisa que a gente estudou quando a gente estudou as primeiras leis de Mendel. E depois, em relação à variação da dominância, eu falei para vocês sobre dominância incompleta, codominância e alelos letais, né? Genes letais. Existem alguns macetezinhos para tentar fazer com que vocês reconheçam isso dentro dos exercícios. Né? Então, a gente tem assim, quando o número de alelos é igual ao número de fenótipos, a gente tem, por exemplo, uma dominância completa, por exemplo. Então, eu tenho o alelo azão e o alelo azinho. E aí, eu tinha lá, então, dois alelos e o fenótipo, uma pessoa normal ou uma pessoa albina. Dois fenótipos, né? Então, dois alelos igual a dois fenótipos, um caso de dominância completa. Eu tenho também aquele caso das flores. Eu tenho dois alelos, o V e o B, né? Quando eu tenho o indivíduo Vzão, Vzão, eu tinha uma flor vermelha. Quando eu tinha o indivíduo Bzão, Bzão, eu tinha uma flor branca. E quando eu tinha o indivíduo VB, eu tinha uma flor rosa, né? Uma cor intermediária. Então, eu tinha dois alelos, V e B, mas eu tenho três fenótipos, branco, vermelho e rosa. Então, o número de alelos é diferente do número de fenótipos. Nesse caso, a gente pode ter tanto dominância incompleta quanto codominância, tá? Tanto, até agora, a gente falou, né, de um alelo, né, no mesmo loci. Mas, né, dois alelos no mesmo loci. Mas a gente pode ter muito mais que dois alelos para um mesmo loci. A gente pode ter o que a gente chama de alelos múltiplos. É, por exemplo, o que acontece na pelagem dos coelhos. Para dar a pelagem dos coelhos, a gente tem pelo menos 4 alelos determinando essa pelagem, sendo que esses alelos, eles exercem uma relação de dominância entre eles, onde Czão domina todos os outros. Vejam que ali embaixo a gente tem um símbolo de maior. Ele tem uma relação de dominância em cima de todos os outros. Então, sempre que aparecer um Czão, os coelhos vão ser do tipo selvagem, tá? Ou também chamado de agute. Quando a gente tem CHzinho, a gente tem um indivíduo chinchila, CHzinho somente Himalaia e CA albino. Então, Czão, que é o selvagem, domina sobre chinchila, CHzinho domina por Himalaia e domina os albinos. Então, por exemplo, se eu tiver um coelho com o genótipo CHzinho, CA, eu vou ter um indivíduo chinchila, né? Porque CHzinho domina o alelo A, tá? Se eu tiver, por exemplo, um indivíduo, né? Hzinho, eu vou ter, né, um indivíduo Himalaia, né? Um homozigoto ali para o Hzinho, eu vou ter um indivíduo Himalaia. Se esse indivíduo for um heterozigoto e o outro alelo for um Azinho, eu vou continuar tendo o indivíduo Himalaia, porque o Hzinho domina sobre o A, que é a de albino. Tá? Então, existe uma relação de dominância entre esses alelos. Tranquilo? Outro caso de alelos múltiplos é o sistema sanguíneo ABO. Tá? Esse sistema sanguíneo é recorrente em provas cobrar sobre esse tipo de sistema. Esse sistema foi descoberto por Karl Landinsky. Ele viu, né? Ele observou, porque antigamente se faziam transfusões sanguíneas sem teste nenhum, e ele observou que existia uma certa incompatibilidade
Isso porque ocorriam reações imunológicas, então reações entre antígeno, anticorpo, né, entre as substâncias que existiam nas hemácias e no plasma. Depois de toda essa descoberta, ele recebeu o Nobel depois de 30 anos, tá? Mas o sistema sanguíneo, ele não é definido somente, né? O nosso sangue não é definido somente por um sistema. Além do sistema ABO, a gente tem o RH, MN, Lewis, Duffy, Kell. Então, existem vários sistemas para determinar o nosso tipo sanguíneo. Mas os mais conhecidos e que caem mais em prova, ABO, RH e MN, que são os que a gente vai ver, tá? Então, em relação ao sistema ABO, esse sistema, ele fica determinado por um óculos que está localizado no cromossomo 9, e nós temos 4 fenótipos possíveis: o tipo sanguíneo A, o tipo sanguíneo B, tipo sanguíneo AB, tipo sanguíneo O. E nós temos 3 alelos. Então, vejam, o número de fenótipos é diferente do número de alelos. Então, além de ser um caso de alelos múltiplos, mais de 2 alelos para determinar essa característica, a gente tem um caso também de codominância. Por quê? Porque quando a gente tem o alelo A e o alelo B presente, os dois antígenos são expressos, tá? Então, esses dois alelos, alelo A e alelo B, eles têm uma relação de codominância. E os dois, tanto A quanto B, têm uma relação de dominância completa em relação ao alelo Izinho. Então, vamos lá. Quando eu tenho o alelo A, né? Então, eu tenho lá IA, ele vai codificar o que a gente chama um aglutinogênio. Prestem atenção em relação a essas palavras. Tá? Palavras. Antígeno, anticorpo, a gente vai ver muito isso. Aglutinogênio e antígeno é a mesma coisa. Então, o alelo A, ele vai apresentar um antígeno na sua hemácia, que é o antígeno A. Quando o indivíduo tem o alelo IB, ele vai apresentar na hemácia também um aglutinogênio ou um antígeno, que é o B. Já o indivíduo que é homozigoto recessivo, né, izinho, ele não vai apresentar na sua hemácia nenhum antígeno, nenhum aglutinogênio. Então, olhem ali os possíveis fenótipos e os possíveis genótipos que a gente tem. Um indivíduo do grupo A, qual genótipo possível? Homozigoto dominante, IA, ou um heterozigoto, IA, Izinho. Indivíduo do grupo B, né? Ele vai ter os genótipos IB ou IB, Izinho, tudo bem? Temos também o indivíduo que é o AB. O indivíduo AB é o heterozigoto. Ele vai ter essa relação de codominância, porque ele vai apresentar na sua hemácia os dois antígenos, tanto A quanto B. E o indivíduo do grupo O não apresenta nenhum antígeno e tem como genótipo Izinho. Tranquilo? Então, olhem aí, a gente tem nessa figura, nesse quadro, algo muito elucidativo. Por quê? A gente consegue visualizar nesse quadro o que a gente encontra nas hemácias e no plasma de cada indivíduo. Tá? Então, o indivíduo ali com genótipo IA ou IAzinho pertence ao grupo A, fenótipo A. Na hemácia desse indivíduo, eu tenho o antígeno A. E no plasma desse indivíduo, eu encontro o anticorpo anti-B, tá? O indivíduo do grupo B, de genótipo IB ou IBzinho, né? Ele vai ter na sua hemácia o antígeno B. E no plasma, ele vai ter o anticorpo A. Indivíduo do grupo AB, de genótipo IA e B. Na sua hemácia, ele tem os dois antígenos, IA e IB. E no plasma, ele não encontra nenhum anticorpo, tudo bem? Já o indivíduo do grupo O, de genótipo Izinho, na sua hemácia não tem nenhum antígeno, mas no seu plasma são encontrados os dois anticorpos, anti-B e anti-A.
É importante saber isso, porque quando é realizada transfusões sanguíneas, precisa haver uma compatibilidade. Por quê? Por exemplo, se o indivíduo do grupo O receber o sangue do indivíduo do grupo A, os anticorpos presentes no plasma desse indivíduo do grupo O, que são os anticorpos tanto anti-A quanto anti-B, né? O anti-A vai reagir contra aquele antígeno A da hemácia daquele indivíduo do grupo A que está doando e vai atacar essa hemácia. Quando ele atacar essa hemácia, essa transfusão não vai ser efetiva, né? Porque ele vai acabar destruindo essas células sanguíneas que vão chegar. Então, o indivíduo do grupo A, já que ele, do grupo O, já que ele tem os dois anticorpos, né? E ele não tem nenhum antígeno, ele só pode receber sangue de indivíduos do grupo O. Por isso, ele é dito um doador universal. Os indivíduos do grupo AB, eles têm os dois antígenos e eles não têm nenhum anticorpo. Visto isso, eles podem receber sangue de qualquer um dos tipos sanguíneos, tanto do O, quanto do B, quanto do A, porque ele não vai reagir contra nenhum desses sangues. Então, ele é dito um receptor universal, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre a base genética em relação à biologia molecular, de como é determinado esse tipo sanguíneo. Então, a gente tem os 3 alelos ali, alelo B, alelo A e alelo O. O que vai determinar, tá, o sangue vai ser o açúcar que é adicionado num composto intermediário chamado H. Então, a pessoa do grupo B, ela codifica uma enzima que é chamada de glicosiltransferase e vai produzir um açúcar que é chamado de D-galactose, que vai ser inserido na proteína H. O indivíduo do grupo A, ele codifica também uma enzima também glicosiltransferase que reconhece um outro açúcar, que é o N-acetilgalactosamina, que vai ser inserido nessa proteína H. Já o indivíduo do grupo O, essa glicosiltransferase não tem nenhuma ação. Então, ela não vai reconhecer esse açúcar que não vai ser inserido nessa proteína H. E aí, isso é o que dá os diferentes tipos sanguíneos, A, B e O, tá? Em relação a esses alelos. Mas, mais recentemente, foi descoberto que o tipo sanguíneo, ele não é determinado somente pelos alelos que estão presentes no locus ABO. Existe um outro locus, então, uma outra região de um outro cromossomo, que é chamado de locus H, e que ele é importante para a determinação do tipo sanguíneo. Esse locus H é onde vai estar localizado a enzima, né? Vai ser localizado o alelo que vai codificar uma enzima que converte aquele composto intermediário onde vai ser inserido o açúcar em composto H, tá? Então, olha só, para o locus H, a gente tem 2 alelos, Hzão e Hzinho. Quando o indivíduo é Hzão ou Hzinho, ele vai ter a enzima necessária para transformar esse composto intermediário em composto H. Tendo ali o composto H, podem acontecer 3 coisas, que foi o que a gente viu no slide anterior. Pode ser inserido um açúcar, né, que vai determinar o tipo sanguíneo A, né? Pode ser inserido um outro açúcar que vai determinar o tipo sanguíneo B, isso por causa da presença dos alelos lá do locus ABO, A ou B. Ou esse composto intermediário pode ficar sem a inserção de nenhum açúcar, que é o caso do indivíduo do grupo sanguíneo O. Fica ali o composto intermediário e nenhum açúcar. Acontece que existe um outro tipo de indivíduo que pode ter o tipo sanguíneo O. É o indivíduo que tem para o locus H o genótipo homozigoto recessivo. Ele é Hzinho. O que acontece com esse indivíduo? Ele não consegue converter o composto intermediário em composto H. Então, mesmo que ele tenha lá no locus ABO o alelo IA ou o alelo IB, não vai ser inserido nenhum açúcar terminal, porque o composto H não está presente ali. Ele está na forma de composto intermediário ainda.
tá? Então, esse indivíduo, fenotipicamente, ele vai aparecer como um indivíduo O, porque ele não vai ter nenhum antígeno, nem A e nem B, mas isso devido à ausência do composto H. Esse indivíduo, ele recebeu o nome de fenótipo Bombaim, tá? Porque é uma mutação, né, recessiva, que vai, então, ocorrer essa falha em converter esse composto intermediário. E ele foi, nessa cidade de Bombaim, foi onde ele foi descoberto que existia uma grande quantidade de indivíduos com esse fenótipo, por causa de casamentos consanguíneos que aconteciam nessa região. Essa reportagem é de 2017, fala um pouquinho sobre esse tipo de sangue. Então, é um sangue raro, né? No Brasil, ele é presente em apenas 11 famílias, tá? E aí, em 2017, teve uma pessoa no Brasil que foi doar o sangue para um bebê na Colômbia, tá? Para salvar, então, essa criança. É raro, né, esse tipo sanguíneo, prevalência na Índia, né, nessa cidade de Bombaim, principalmente, mas é um fator raro aí, então, em relação às doações de sangue. Tudo bem? Então, aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho sobre essa reação de doação. Eu já tinha falado para vocês. O tipo O, então, ele é o doador universal, AB, receptor universal. Indivíduo do tipo sanguíneo B, ele pode receber sangue, tanto de indivíduo B quanto do indivíduo O. E ele pode doar sangue para ele mesmo ou para o indivíduo do tipo sanguíneo AB. Indivíduo do grupo sanguíneo A, ele pode receber sangue do tipo A ou do tipo O e doar sangue somente para o tipo A e para o tipo AB, tudo bem? Então, essa é a relação em relação a doações de sangue. Como que a gente descobre qual é o nosso tipo de sanguíneo, né? Vocês podem ir lá, quem pode doar sangue pode doar, e você vai ver na sua carteirinha o tipo sanguíneo. Mas antigamente a gente fazia nas escolas, né? Algumas escolas ainda permitem ser realizado, esse pequeno teste, onde a gente usa um soro com anticorpos, anti-A e anti-B. Então a gente faz um esfregaço numa lâmina, coloca 2 gotinhas de sangue lá e aplica esse soro, anti-A e anti-B. O que tem no soro anti-A? Tem anticorpos contra o antígeno A. O que tem no soro anti-B? Anticorpos contra o antígeno B. Então, olha aquela primeira lâmina. Na primeira lâmina, eu coloquei as 2 gotinhas de sangue e esse soro. Ocorreu uma reação de aglutinação ali no soro anti-A. Então, as bolinhas viram engruvinhadinho. Reagiu. O que significa isso? Significa que as hemácias desse indivíduo contêm o antígeno A. Então, deu uma reação positiva para anti-A, né? E uma negativa para o anti-B. Então, o que significa? Significa que esse indivíduo é do grupo sanguíneo A, tá? E qual o anticorpo que está presente no soro desse indivíduo? Anti-B, né? Na segunda lâmina, corre o contrário. Esse indivíduo teve uma reação de aglutinação no soro anti-B. Então, teve uma reação positiva no anti-B. Significa que a hemácia dele tem o antígeno B. E o soro dele tem o anticorpo A, né? Então, esse indivíduo é do grupo sanguíneo B. O indivíduo AB aglutina nas duas, porque a hemácia dele, ela tem os 2 antígenos, tanto A quanto B. E o indivíduo O não tem nenhuma reação de aglutinação, porque ele tem os 2 anticorpos no seu soro e nenhum antígeno nas suas hemácias. Tranquilo? Falando então sobre o segundo tipo de sistema sanguíneo, o sistema RH,
descoberto por Glandinski em 1940, e ele recebeu esse nome, né, porque as pesquisas foram feitas com macaco, né, do gênero Rhesus, e aí até hoje ocorre a produção desses anticorpos, né, os anticorpos anti-RH, inserindo sangue desses macacos em coelhos e a gente extrai o soro. Na população humana, cerca de 15% dos indivíduos testados apresentam RH negativo, meu caso, 85% apresentam RH positivo, tá? Então, o que é esse RH? Esse RH é uma proteína, né? O RHD é uma proteína, um polipeptídeo, codificado por um gene que está presente lá no cromossomo 1. E a população é dividida em RH positivo e RH negativo. O indivíduo RH positivo expressa na sua hemácia essa proteína RHD. Quem são os indivíduos RH positivos? Aqueles que têm o genótipo errão ou errinho. Quem são os indivíduos RHs negativos? São aqueles que não expressam essa proteína RHD e tem como genótipo errinho. Então, são homozigotos recessivos. Tudo bem? Por que é importante conhecer esse genótipo e esse seu fenótipo? Porque existe uma doença que é chamada de eritroblastose fetal. Então, principalmente as mulheres têm que tomar cuidado. Então, vou dar o exemplo aí meu, né? No caso, eu sou O negativo, tá? Então, eu sou uma mulher de RH negativo. Vamos supor que eu case com um indivíduo que tenha fator RH positivo, né? E a gente sabe lá que ele é um dominante, homozigoto dominante. Nosso filho, com certeza absoluta, vai ser um heterozigoto. E ele vai ser um RH positivo, então, tá? Quando a gente tem nosso primeiro filho, né, uma criança de RH positivo, o que vai acontecer? Lembrem-se que não ocorre passagem, mistura de sangue entre o sangue materno e o sangue do bebê. Então, durante toda a gestação, essa criança vai se desenvolver bem, tudo tranquilo. Acontece que no momento do parto, pode haver a mistura desse sangue, né? Descolamento da placenta ali, se for cesárea, vai ocorrer uma mistura do sangue do feto, do bebê que é RH positivo, e da mãe que é RH negativo. Logo em seguida, eu vou começar a produzir anticorpos anti-RH. E qual é o problema disso? Numa segunda gestação, tá? Numa segunda gestação, eu já vou estar sensibilizada. E aí, esse meu bebê, que também é um RH positivo, ocorre através da passagem do cordão umbilical a passagem de anticorpos, né? Eu tenho meu sistema de defesa pronto e eu passo isso para o bebê. Acontece que esses meus anticorpos, eles começariam a atacar o meu filho. E aí, então, essa segunda criança pode nascer com alguns problemas, como anemia, surdez e a deficiência mental. Então, por isso que é importante saber, tá? Tudo isso, porque quando a mulher sabe que ela é RH negativo e existe a probabilidade de ter um filho RH positivo, logo após o primeiro parto, é tomada uma injeção que cessa a produção desses anticorpos. Então, ela pode ter uma segunda gravidez tranquila, tá? Trazendo para vocês aí mais uma curiosidade: existe um sangue que a gente chama de sangue dourado. É o tipo mais raro no mundo. Hoje existe em torno de 40 pessoas no mundo inteiro com esse tipo de sangue dourado. Essa pessoa do tipo do sangue dourado, ela tem um RH nulo. Então, ele não é nem positivo, nem negativo. Ela só pode receber sangue de indivíduos com esse mesmo sangue, que é o RH nulo. Quem aí é fã de Grey's Anatomy tem um episódio onde aborda esse tipo de sangue, tá? Que é o sangue dourado. Então, esses indivíduos têm um sangue extremamente raro. Muitas vezes, eles fazem retirada do seu próprio sangue, fazem um banco de estocagem, porque se acontecer qualquer problema com eles,
né? Se eles tiverem necessidade de uma transfusão sanguínea, vai ser muito difícil eles conseguirem esse sangue. Então, muitos desses indivíduos fazem, né, a retirada do próprio sangue para, se precisar, eles se transportar, transportar não, né? Fazer a transferência deles mesmos, né? A transfusão deles mesmos. Então, é um sangue extremamente raro, né? No Brasil, a gente tem aí essas duas irmãs que elas até fizeram já algumas doações, por exemplo, de uma criança que teve um caso de necessidade no Piauí, tá? Então, aí, como curiosidade. E aí, por fim, a gente tem o último tipo de sistema sanguíneo que a gente vai abordar hoje, que é o sistema MN. A população ela é dividida em, né, os genótipos LM, que é o indivíduo que vai expressar na sua hemácia o antígeno M. Existe ainda o indivíduo que vai expressar na sua hemácia somente o antígeno N. Tem o genótipo LN, LM. E aí existe uma relação de codominância, quando os dois são expressos. O indivíduo, então, LM, LN, né? Então, o heterozigoto expressa as duas proteínas. Tudo bem? Esses são os 3 tipos, então, né, de sistemas sanguíneos que a gente vai falar. Então, eu abordei aí, dentro de alelos múltiplos, também os tipos sanguíneos. Tranquilo? Cai geralmente no vestibular sobre sistemas sanguíneos, ABO e RH. Prestem bastante atenção, façam os exercícios, que só assim vocês vão conseguir fixar esse conteúdo. Próximo assunto, a gente vai falar sobre as heranças sexuais.